É só para dar um abraço ao nosso irmão Alberto. Vamos então ler a carta aos Colossenses. Podes ler a partir do versículo 9 até o 29. Ok. Ora, boa noite, irmãos. Vamos então ler a Epístola de Paulo aos Colossenses a partir do versículo 9 até ao versículo 29. E vou passar a ler. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Vamos então ouvir o contributo do nosso irmão Alberto. Um grande abraço, irmão. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico, por cada irmão que se interessa em adorar ao Senhor através das Escrituras. Agradeço de coração o desafio, aquilo que me motiva a estar cada vez mais estudando e me aproximando mais das coisas de Deus por causa deste convite de estar convosco. Quero ainda trazer um último pensamento em Colossenses 1:24, onde Paulo diz que ele se alegra por cumprir o resto das aflições de Cristo, que é o seu corpo, a Igreja. Quando falamos de sofrimento, logo vem à mente algo que nos traz vários tipos de sofrimentos. E sofrimento, dor, é algo muito subjetivo e particular de cada um. Porém, aqui as Escrituras vão mostrar, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, desde o verso 13, 14, mas quero destacar o verso 15 de 1 Pedro 4. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como o que entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. O exemplo que nós temos a seguir e a ter atenção é na vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que recebeu a revelação do Evangelho da graça de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 até o 27, nós vamos encontrar várias situações da vida do apóstolo,
onde ele padeceu, sofreu, onde ele vivenciou circunstâncias e situações que, pensando bem, será que algum de nós conseguiria suportar? Ele diz que ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, e ainda ele foi apedrejado, açoitado e escorraçado. Que situação! As coisas parecem que vão progredindo de mal para pior. Ele foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e expulso de Bereia. Ainda ele foi caluniado, chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor na cidade de Corinto e também foi duramente criticado na cidade de Éfeso. Foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, foi mordido por uma cobra venenosa, uma serpente, passou por naufrágios, prisões, privações. E muitos vão dizer que o Evangelho vai resolver todos os nossos problemas e nós vamos como que ganhar na loteria e viver vida. Calma, ainda o Evangelho está em campo hostil. Estamos num mundo onde que a Bíblia diz, jaz no maligno. As nossas bênçãos estão nos céus, sim, mas aqui ainda precisamos enfrentar oposições. Com base na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 9 em diante, nós vamos encontrar situações ainda mais aflitivas do apóstolo Paulo. Vejamos, sofreu dor e solidão. Procura vir ter comigo depressa, ele diz a Timóteo. Toma contigo Marcos, traze-o contigo, apressa-te antes do inverno. Passava por solidão, que dor. Paulo sofreu o abandono. Logo, Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. Na hora da aflição, da dor, da solidão, precisamos dos amigos, precisamos dos irmãos, que são os únicos que vão compreender e nos entender. Paulo sofreu também a dor da ingratidão, da perseguição e principalmente da traição com Alexandre, o latoeiro. Agora, quando entramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 8 até o 18, ele coloca tudo isso de uma vez só. Ele diz que lutas por dentro, temores por fora, trabalhos forçados, prisões, açoites, privações, perigos de mortes, naufrágios, perseguições, incompreensões, nudez, preocupações com todas as igrejas. E com tudo isso ele se alegrava, porque a graça de Deus nos sustenta e nos alegra. Agora, o nosso sofrimento não é sinal de que estamos em pecado e também do que estamos fora da vontade de Deus. O sofrimento muitas vezes vem para nos disciplinar, vem para mostrar o que vai dentro do nosso coração e, principalmente, precisamos orar pedindo a Deus orientação e discernimento para compreendermos a circunstância e a necessidade de tal sofrimento, o porquê de tal situação também. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com as glórias do porvir a serem reveladas em nós. Romanos 8, 18. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Nosso irmão Alberto, de facto, é uma bênção nós ouvirmos da palavra de Deus e da maneira como ouvimos. E referente a este versículo, não vou acrescentar nada, absolutamente nada, àquilo que o nosso irmão Alberto disse, mas só queria falar um pouco acerca disto. No versículo 24, quando a palavra de Deus diz-nos, e o apóstolo Paulo precisamente diz: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Eu queria me focar nesta parte que é a Igreja, que somos nós. A Igreja somos nós, que é o corpo de Cristo. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, e nós vimos agora aqui uma lista que o nosso irmão Alberto
pôde nos dizer de várias maneiras como o apóstolo Paulo sofreu, desde o abandono, desde aflições, sei lá, de várias ordens. Mas como igreja, e isso tudo por amor à igreja, ao corpo de Cristo. Isso tudo pela entrega que ele teve para que não houvesse dano na igreja, para que a palavra de Deus surtisse o efeito que deveria surtir. E como igreja e como corpo que somos, nós devemos estar firmes e devemos viver ordenadamente. Para quê? Para não darmos trabalhos uns aos outros. Irmãos, é muito bom quando todos navegamos e remamos para o mesmo lado. Se de facto, se todos estivermos no navio a remos, sem motor, e se uns remarem para a esquerda, outros para a direita e uns remam ao contrário, isto não sai o navio não sai do mesmo sítio. Pelo contrário, nós vamos estar a pôr carga em cima de irmãos que até estão a remar corretamente. Então convém que haja ordem. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele fala nesta mesma ordem. Ele diz que alegrava-se no capítulo 2 e no versículo 5, ele diz assim: regozijo-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, ele alegrava-se porque aqueles irmãos, ele via que aqui existia ordem, os irmãos viviam ordenadamente. Irmãos, nós não conseguimos viver uma vida cristã ordenadamente se nós não nos despojarmos do velho homem. Se nós continuarmos agarrados ainda às coisas do velho homem, vai ser difícil nós vivermos ordenadamente. O apóstolo Paulo fala aqui nisto, no capítulo 3, ele volta, a preocupação dele, se nós, em todas as epístolas do apóstolo Paulo, a preocupação dele de facto era essa, que os irmãos estivessem firmes na palavra de Deus, que houvesse ordem, que a fé deles estivesse verdadeiramente agarrada ao Senhor Jesus Cristo. E nós vemos no capítulo 3, ele preocupado com isso, quando ele diz, mortificai, pois, os vossos, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo. Ou seja, é importante, irmãos, que nós nos despojemos daquelas coisas que nos atrapalhavam a nossa vida. E essas mesmas coisas atrapalham a nossa comunhão com Deus. E quando isso acontece, quando há coisas na nossa vida que atrapalham a nossa comunhão com Deus, como é óbvio, vão atrapalhar também a nossa intimidade com outros irmãos. E nós vemos o apóstolo Paulo sofreu isso na carne. Ele sofreu. Quando ele foi abandonado, quando ele se calhar esperava um ombro amigo, ele não tinha ninguém ali ao lado dele. Irmãos, é importante que haja ordem e firmeza. Se assim for, se todos estivermos focados no sítio certo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e se houver essa ordem, se houver essa firmeza, certamente os trabalhos serão outros. Serão trabalhos que serão para que a obra seja edificada, porque é importante e Deus quer que a obra cresça, que a igreja cresça, seja edificada, e ela aos poucos vai crescendo. O problema é quando esses mesmos membros começam a criar tumores e começam a lutar contra eles próprios, porque, como todos nós sabemos, o cancro é isso, é quando o nosso organismo entra em conflito e começa a lutar com ele próprio, e então a coisa torna-se cancerígena. Então temos de ter esse cuidado, irmãos, temos de ter o cuidado de estarmos firmes, despojarmos-nos do velho homem completamente, em tudo, porque a palavra de Deus diz que é em tudo, não só são numas coisas, é em tudo, e depois estarmos firmes, e a nossa firmeza ser no Senhor Jesus Cristo. Não é nós pensarmos que vamos buscar firmeza noutro sítio. Não, a firmeza é no Senhor Jesus Cristo. E certamente vamos estar a remar todos para o mesmo sítio. O barco será mais... As lutas vêm, as vagas vêm, porque o mar é assim, as vagas continuam, mas será muito mais fácil ultrapassá-las. Que o Senhor nos ajude e que esta mesma firmeza que o apóstolo Paulo dirigia aqui a estes irmãos possa ser a mesma firmeza que os irmãos tenham, que todos nós tenhamos. Eu vou passar a palavra então a outro irmão que queira dar mais um pensamento.
Zé, força. Ora, eu cumprimento os irmãos aqui presentes e aqueles que seguem na internet, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria só mais uma vez aqui trazer aqui 2 artigos que eu li na internet, que eu tirei do site e queria partilhar com os irmãos, relativamente à Palavra de Deus. Não é obviamente pelos irmãos que os escreveram que tem a sua importância, é pela graça de Deus, mais uma vez, manifesta na vida destes irmãos e pelos quais eu quero aqui partilhar. E nessa partilha eu começaria por ler daqui novamente na Palavra de Deus, em Colossenses 1, versículo 24 e 25, portanto vou-me deter mais aqui para o capítulo 25, e portanto lemos no capítulo 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a Igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a Palavra de Deus. Creio que noutra versão que eu consultei, ao meio da revista atualizada, diz que é para plenamente cumprir a Palavra de Deus, e existem outras versões, posso estar enganado, que dizem para, além de cumprir, também para completar, se não me engano, a Palavra de Deus. O irmão Carlos está-me a fazer sinal, portanto, confirma. E portanto, como nós sabemos, a Bíblia, que é a Palavra de Deus, não nos foi toda dada de uma vez, ela é composta de 66 livros, e portanto isto mesmo pode implicar, e daí poderíamos também deduzir, que a revelação de Deus não foi, digamos, toda dada de uma vez, foi progressiva. E portanto foi progressiva ao longo dos 66 livros, se assim se pode dizer. E portanto, o que aqui está escrito no capítulo 25 é que a Paulo, como inspirado pelo Espírito Santo ele diz, foi feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para cumprir a Palavra de Deus. Portanto, havia, pelos vistos, ainda um resto da Palavra de Deus a ser cumprida e, portanto, é Paulo que vai dar a revelação final da Palavra de Deus aos crentes, nomeadamente à Igreja hoje em dia. E sendo ali, vou ler aqui estes 2 pequenos artigos, um do irmão Stam e outro do irmão Justin Johnson, relativamente precisamente a este cumprir o resto da revelação da Palavra de Deus, foi concedida ao apóstolo Paulo, e que diz assim, então, aqui o artigo do irmão Stam. O segredo do Evangelho. Significantemente, foi a Paulo e não a Pedro que o segredo do Evangelho foi revelado em primeiro lugar. Isto de acordo com Efésios 3, versículos 1 a 3 e 6 a 19. Foi ele que foi primeiramente enviado a proclamar a doutrina da salvação e a revelar tudo o que tinha sido realizado no Calvário. As Escrituras do Velho Testamento tinham predito que os pecados de outros seriam colocados sobre Cristo, mas não tinham explicado como é que a morte de Cristo seria a base para a justificação do pecador. Muitos criminosos têm sido libertados pelos seus crimes terem sido atribuídos a outrem. Porém, isso não tem justificado de forma alguma o criminoso. Alguns cristãos sinceros parecem pensar que a substituição é o auge da verdade bíblica, quando de facto é apenas o começo, pois a substituição em si não implica a justificação do pecador. Também é verdade que a salvação foi oferecida antes de Paulo. Aos homens era-lhes dito o que fazer para serem salvos. Embora os termos variassem de tempos a tempos, conforme lá está a revelação de Deus, e foram mesmo instruídos com a chegada de Cristo a crerem nele para a salvação. Na altura, sacrifícios, circuncisão, batismo na água, etc., ainda eram requeridos para a remissão de pecados. E qualquer crente aproximava-se de Deus à maneira requerida por Deus, obviamente. Foi por isso que estes ritos religiosos foram observados ao longo do ministério terreno de Nosso Senhor e mesmo durante Pentecostes. Contudo, o apóstolo Paulo foi mais tarde levantado para tornar conhecido o segredo do Evangelho e proclamar as gloriosas realizações de Cristo no Calvário. Todas as ricas bênçãos estão maravilhosamente apresentadas nas epístolas de Paulo, fluem até nós do Calvário. A nossa posição é celestial, porque ele veio à terra morrer pelos nossos pecados. A nossa esperança é a esperança da glória, porque ele sofreu a nossa vergonha. A nossa bênção é a paz com Deus, porque ele suportou a ira de Deus sobre o pecado. E nós estamos aliviados da carga do pecado, porque ele tomou o nosso fardo. Todas as nossas bênçãos espirituais vêm até nós oriundas do Calvário. O segredo do Evangelho de Paulo centra-se no Calvário. Não surpreende Paulo chamar à sua pregação
a palavra da cruz. Agora vou só então ler aqui o artigo do irmão Justin Johnson, relativamente a este cumprir da palavra de Deus foi concedido ao nosso irmão apóstolo Paulo, e que começa com o Evangelho segundo Paulo. Mateus, Marcos, Lucas e João são comumente referidos como os 4 evangelhos. Muitas Bíblias têm mesmo nos títulos destes livros o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas ou João. Os 4 contêm o mesmo Evangelho, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino declarava o cumprimento do reino profético para a nação de Israel. O que eles não contêm é o Evangelho da cruz para a salvação, tal como acabámos de ler agora, através daquele artigo. A morte, sepultura e ressurreição de Cristo nem sequer ocorrem a não ser nos capítulos finais dos livros. Jesus, no seu ministério terreno, confirmou as promessas do reino para a circuncisão, Israel, dizendo, em Romanos 15:8, podemos ler: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Cada um dos 4 livros começa com o ministério terreno de Jesus para a circuncisão e termina com a sua morte e ressurreição. Isto resume o ministério e mensagem de Pedro, João e os 12, de acordo com as profecias de Cristo. Os seus ministérios começam com as profecias e terminam com o seu cumprimento em Cristo. No entanto, existe um 5º evangelho. O evangelho de Paulo não foi copiado de Mateus, nem de Marcos, Lucas ou João. Foi revelado pessoalmente pelo Senhor, conforme podemos ler em Gálatas 1, versículos 11 a 12. Assim, o Evangelho de Paulo, como expressa em 1 Coríntios 1,15, é diferente dos 4 evangelhos tradicionais. Inclui a revelação do mistério de Cristo. Paulo não começa com o ministério de Jesus para a circuncisão, como fazem Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele diz que não conhece a Cristo segundo a carne. 2 Coríntios 5,16, podemos ler aqui: ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Em vez disso, a primeira coisa que no Evangelho de Paulo é a última coisa nos 4 evangelhos. Ele começa, portanto, com a morte e ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 3, 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Em vez de tentarmos modelar, segundo o ministério terreno do Senhor dado aos seus 12 apóstolos para Israel, devemos começar com Cristo crucificado e modelarmos o nosso ministério segundo a mensagem celestial do apóstolo dos gentios, que é Paulo. Podemos ler isso em Romanos 11, 13. Quando nos concentramos no Evangelho que Deus deu a Paulo, estaremos então em posição de crescer na graça de Deus, como Paulo cresceu segundo o seu Evangelho. Em 1 Coríntios 15, 10 podemos ler: mas pela graça de Deus sou o que sou, dizia o apóstolo, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. E, portanto, completando aqui mais uma vez o versículo 25, da qual eu estou feito ministro, dizia Paulo, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. De facto, efetivamente, foi ele a quem o Senhor revelou a dispensação da graça. E ele diz em 1 Timóteo 2,7, para o que diga a verdade em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor de gentios na fé e na verdade. É isto que eu queria partilhar com os irmãos e que o Senhor possa iluminar a sua palavra cada vez mais e mais. Eu passo então ao irmão Carlos. Obrigado. Eu gostava de me cingir no versículo 24. Na semana passada nós já tocamos nesse assunto numa faceta e eu agora gostava de tocar noutra faceta, até na sequência daquilo que nós ouvimos da parte do nosso irmão Alberto lá do Brasil, quando falou aqui no versículo 24. Eu passo a ler o versículo 24 outra vez, que o apóstolo diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Quero falar sobre o sofrimento que está aqui. Na semana passada eu tive ocasião, porque o versículo 24 fala aqui no resto das aflições de Cristo. Eu na semana passada expliquei o que era isto, o resto das aflições de Cristo. Muito sucintamente, só resumidamente. Quando o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, Ele consumou a obra que veio a realizar.
As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz foram: está consumado. Está feito. Ele veio realizar uma obra tremenda. Veio realizar a obra da nossa salvação. E quando ele estava na cruz, e ele estava prestes a entregar o seu espírito, a partir, ele disse: está consumado. E está consumado quer dizer que está feito. Está completo. E por isso, quando ele sofre na cruz, ele consumou a obra da nossa redenção. Ele consumou a obra da nossa redenção e, portanto, o seu sofrimento redentor foi consumado ali. Agora, como é que nós entendemos então o versículo 24 que diz: agora, regozijo-me agora no que padeço por vós. Eu, Paulo, eu padeço por vós e na minha carne, de Paulo, cumpro o resto das aflições de Cristo. Então, mas Cristo sofreu tudo ou não sofreu tudo? Então Paulo agora, mais tarde, depois do Senhor Jesus Cristo já ter dado a sua vida na cruz do Calvário, diz que ele agora cumpre na sua carne o resto das aflições de Cristo. A explicação é muito simples. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a obra da redenção, realizou-a na totalidade, consumou-a, completou-a. Então o que é que Paulo quer dizer com isto? É muito simples. Ao contrário do que muita gente pensa, o Senhor Jesus Cristo continua a ser odiado pelas pessoas. É uma falácia as pessoas dizerem que se Cristo viesse cá, então as pessoas acreditavam e seguiam-no, etc. Uma falácia total. A atitude do homem para com o Senhor Jesus Cristo não mudou. E, aliás, e vê-se pela forma como é que a nossa sociedade se está a conduzir. A nossa sociedade cada vez se afasta mais de Deus, cada vez é mais inimiga de Deus, cada vez quer ter menos a ver com Deus e faz tudo contra Deus. E se o Senhor Jesus Cristo cá viesse, os homens voltavam a crucificá-lo. Mas é que não tenham dúvidas disso. A atitude do homem não mudou, a atitude de rebelde e de inimizade contra Deus não mudou e voltavam a crucificá-lo. E evidentemente, como o Senhor Jesus Cristo, tendo morrido e ressuscitado e tendo ascendido ao céu, está exilado no céu, e eu digo exilado porque ele vai voltar, não é? Ele veio para reinar e os homens não quiseram que ele reinasse. Não queremos que ele reine sobre nós, cruz com ele. Rejeitaram-no. E então ele agora é um rei exilado, está no exílio. Mas ele vai voltar, ele mesmo disse que vai voltar. E enquanto ele não volta, e porque a atitude do mundo não mudou, quem é que leva, quem é que é perseguido? Somos nós. Como não lhe conseguem chegar a ele, somos nós os crentes, os que o seguimos, os que confiamos nele, que levamos o resto das aflições que lhe pertencem. Nós sofremos por sermos crentes. Somos gozados por sermos crentes. Somos desprezados por sermos crentes. Nós podemos falar de tudo. Ainda agora há dias havia alguém que dizia assim: eu se chegar à internet, por exemplo, e puseram um pensamento filosófico do Buda e outro de outro pensador qualquer, eu sou um indivíduo, altamente, sou um indivíduo intelectualmente fantástico. Cito uma passagem da Bíblia, pumba, cai o Carmo e a Trindade. É uma coisa impressionante. A inimizade do homem para Deus é impressionante. Como não conseguem chegar a ele na sua inimizade, somos nós os crentes que levamos com o resto das aflições que lhe pertencem a ele. Ou seja, aquilo que sofremos hoje por sermos crentes, a inimizade não é contra nós, é contra ele. Mas como ele não está cá, somos nós que levamos. Portanto, são sofrimentos que lhe pertencem a ele neste sentido. Não tem nada a ver com sofrimentos redentores. A questão do sofrimento é um tema vastíssimo na Bíblia. Evidentemente que eu não vou agora aqui, em poucos minutos, falar sobre o sofrimento na sua dimensão, que é impressionante. Não é? Mas eu quero vos dizer uma coisa muito importante. Muita gente pergunta, mas se Deus existe, porquê é que permite sofrimento? E se não sei o quê, e o sofrimento atrás e o sofrimento à frente, e tanta gente coloca tanta coisa acerca do sofrimento. Mas deixai-me dizer uma coisa que eu digo a muita gente. Logo à partida e à cabeça eu digo-lhes logo isto. Tu não tens culpa, porque eu costumo dizer que o sofrimento é resultante do pecado. Se o pecado não tivesse existido, não havia sofrimento. Aliás, a sentença de Deus foi dada a Adão e Eva com dor, como resultado da sua transgressão, do seu pecado. Isso, com dor, traz filhos. A dor entrou como resultado do pecado. E, portanto, a dor traz o sofrimento. E o sofrimento é resultado do pecado. E muita gente diz assim, mas que culpa tenho eu do pecado de Adão? E que culpa tenho eu do pecado de Eva? Eu costumo dizer assim, não, nós podemos dizer que não temos culpa daquele pecado, não é? Mas deixai-me dizer uma coisa, mas Deus também não. Ou Deus teve culpa do pecado deles? As pessoas dizem, eu não tenho culpa daquele pecado. Então, e Deus tem? Agora, a realidade é que, quer queiras, quer não,
A transgressão do pecado de Adão e Eva trouxe consequências para toda a descendência deles. E isto é insufismável. Um bebê pequenino, tem 1 ano ou meses, e pega num brinquedo, e está ao pé de outro bebê, e agarra só o brinquedo e não dá ao outro. E diz, isto é meu, é meu, é meu. E não dá. Quem é que lhe ensinou a ser egoísta? Foi o pai? Foi a mãe? A natureza pecaminosa está lá. O resultado do pecado está lá. E todos nós entramos neste mundo com essa natureza pecaminosa. E por isso é que pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. E, portanto, esta natureza pecaminosa está lá e temos este problema. Nós temos um problema. E o pecado trouxe o sofrimento. E toda a gente sofre, não é? Aliás, nós entramos logo neste mundo a sofrer. Mas já perceberam isso? Quando uma criança nasce, um bebê nasce a chorar. Não é verdade? Eu devo ter sido um caso estranho, porque a minha mãe diz que eu não chorava. E então tive que levar uma injeção de coramina. Era o que a minha mãe dizia. É um termo que eu só de antigamente é que eu ouvi falar. Injeção de coramina. Não sei o que é que a coramina faz, mas a coramina deve pôr o meu bebê a chorar. É o que eu imagino. E eu nasci sem chorar, pimba, tive que logo uma injeção. Toma lá que é para aprender. Tens que sofrer. Ou seja, nós entramos neste mundo a sofrer. E o sofrimento faz parte de todos nós. Não há ninguém que não sofra. Todos nós estamos aqui várias pessoas. Não há nenhum de nós que não sofra. Por esta ou por aquela razão, ou por a outra, toda a gente sofre. Mas eu quero chamar a vossa atenção, portanto, por um lado eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que o sofrimento é uma realidade. E é uma realidade por causa do pecado. Mas também quero dizer-vos, e que tenho tanta coisa para vos dizer, mas quero-vos dizer o seguinte: um dia o Senhor Jesus Cristo virou-se e disse assim, profeticamente: ó vós que passais pelo caminho, vede se há dor como a minha dor. Nós sofremos. Ninguém algum dia passará pela dor do Senhor Jesus Cristo. Ele também sofreu. Ele sofreu e sofreu como ninguém. Vede se há dor como a minha dor, disse ele. E eu gostava de vos dizer muitas coisas, mas inclusivamente isto. Apesar da dor e do sofrimento ser resultante do pecado, ainda assim Deus fez coisas fantásticas, mesmo apesar disso. E transformou aquilo que é uma desvantagem numa vantagem. Sabem que, já tenho dito isto noutras ocasiões, por exemplo, Adão e Eva no Jardim do Éden, quando pecaram, foram expulsos do jardim e perderam privilégios tremendos. Mas, por outro lado, Deus transformou esta desvantagem numa grande vantagem. A salvação de Adão e Eva, a salvação do pecador, a recuperação do pecador a despeito do pecado, traz-lhe uma posição bem superior àquela que ele teria se não tivesse pecado. Sabiam disso? É impressionante o amor de Deus. Ele faz com que, ele transforma aquilo que é uma desvantagem numa vantagem superior. Isto revela o máximo do amor de Deus. Isto faz lembrar aquela lei que havia no Velho Testamento, que era um indivíduo que roubava. E no Velho Testamento estava a dizer que o indivíduo, quando roubava, tinha que pagar aquilo que tinha roubado, o valor do que tinha roubado, acrescido de 1/5. Ou seja, reparem como é que a pessoa lesada, não é, ganha com a perda. Porque era-lhe reposto o valor que tinha sido prejudicado, acrescido de 1/5. E isto revela aquilo que nós ganhamos em Cristo. O que nós ganhamos em Cristo mais do que o que perdemos em Adão. Vamos ver se eu consigo dizer isto. A dor, Deus fez com que ela fosse uma proteção. Ele transformou a dor numa proteção contra situações que poderiam pôr em risco o nosso organismo. Por exemplo, estou a falar agora da dor física. Temos muitas dores, temos muitos sofrimentos. Mas pensemos na dor física. Foi uma proteção que Deus colocou em nós. Foi uma proteção que Ele colocou em nós para nos proteger de situações que poderiam colocar o nosso organismo em risco.
o nosso organismo colocar-se-ia gravemente em risco se fosse incapaz de detectar certas ameaças. E isso que iria colocar em mau funcionamento muita coisa no nosso organismo. A dor física revela que alguma coisa não está bem em mim. E isso leva-me a pensar o que é que se passa. Tenho que ir tratar disto. Ainda bem que quando eu me corto, me dói. Porque se não doesse quando eu me corto, eu poderia estar a cortar o dedo todo e não dava por ela. E por aí fora. Tanto doenças, certas dores que revelam que alguma coisa não está bem para eu poder ser tratado, uma dor de dentes ou uma outra dor qualquer, a dor do apêndice. Imaginem que o apêndice tinha uma apendicite e que não sentia dor. Eu podia morrer. Vocês sabem que há pessoas que morrem por uma apendicite não tratada, imediatamente. Imaginem que não me doía. E se vocês sabem que quem tem apendicite tem dores tremendas. E ainda bem, para ir logo tratar e ir a correr tratar do assunto, porque senão morria. E, portanto, eu queria chamar a vossa atenção para isto. A dor começa com o parto. Com dor terás filhos, disse Deus a Adão e Eva. Disse a Eva. Com dor terás filhos. Sabem que dizem os entendidos que a dor de parto tem uma série de efeitos benéficos. E quando a gente fala nas dores, não há dor como a dor de parto. Eu não posso dizer isso porque eu sou homem, não é? Mas é o que as mulheres dizem. Não há dor como a dor de parto. Mas dizem os entendidos que a dor de parto, que é a pior dor, que é tida como a pior dor, a dor mais difícil, que tem uma série de efeitos benéficos. Dizem os entendidos, e dizem os psicólogos em particular, que a dor de parto fortalece o vínculo entre mãe e filho como nada mais. Dizem que a dor de parto prepara como mais nada, nem ninguém, a mulher para a responsabilidade da maternidade. Dizem os entendidos e dizem os médicos que a dor de parto induz à libertação de endorfinas que dão a sensação de euforia e de bem-estar. E eu tenho a impressão que se não fosse isso, elas não aguentavam. Se não fosse essa tal euforia e esse tal bem-estar que essas endorfinas produzem, elas provavelmente sucumbiriam naquela situação. Dizem também os entendidos que as infecções causadas nos partos são a terceira maior causa de morte de recém-nascidos. E essas infecções nos partos acontecem, na maior parte dos casos, pelos partos cirúrgicos, pelos partos em que elas não têm dor. Portanto, vocês reparem bem como a dor é, de facto, importante. Ok. Há uma dor que é tremenda. O nosso irmão Alberto, há bocado, quando falou, ele disse a dor, ele falou da dor, as dores porque Paulo passou, os sofrimentos porque ele passou, ele mostrou a importância daquilo. Eu gostava de, em relação àquilo que ele disse, e aquilo que Paulo diz aqui nesta passagem, porque ele diz assim, diz ele, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Eu quando falei do Senhor Jesus Cristo, eu não falei nisto. Vede-se a dor como a minha dor. E há outra passagem que acerca dele diz assim, pela dor que lhe estava proposta, pelo sofrimento que lhe estava proposto, o Senhor Jesus Cristo desprezou a afronta. Pelo gozo que lhe estava proposto, melhor direi. Pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta. Nós temos aqui uma realidade que é o sofrimento
não é tão dramático quanto vocês possam pensar. O sofrimento não é atroz. O sofrimento, apesar de ser resultante do pecado, Deus fez com que o sofrimento se possa tornar numa ferramenta muito útil para nós, não apenas no aspecto físico, mas no aspecto espiritual. Porque, no caso do Senhor Jesus Cristo, ele fala em gozo apesar da afronta. Ele diz, eu desprezei a afronta e vede-se a dor como a minha dor, era uma dor tremenda. Ele disse, ele teve gozo, ele fala em gozo apesar da cruz. E o apóstolo Paulo fala em gozo apesar do sofrimento. Olha que está ali no versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço ou sofro, ou tenho dor por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Regozijo-me no sofrimento. Portanto, eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que há e pode haver alegria apesar do sofrimento. Evidentemente que isto só acontece quem conhece o Senhor Jesus Cristo, quem olha para Ele e vê o que aconteceu nele, e quem olha para a palavra dele e percebe na palavra dele que pode haver gozo no sofrimento. Sabem que o apóstolo Paulo esteve preso, os últimos anos da vida dele são na prisão em Roma. Esta carta é escrita da prisão em Roma. A carta anterior a esta, que é a carta aos Filipenses, é escrita da prisão em Roma. E sabem que o tema da carta aos Filipenses, que é a carta anterior a esta, é a carta da alegria. Como é que um indivíduo está preso naquelas piores condições, não é como as prisões dos nossos dias, e fala em alegria, em gozo. Toda a carta está cheia de gozo. E ele aqui mais uma vez diz regozijo-me. Como é que é possível ter alegria? E o que eu quero vos dizer a todos vocês é o seguinte: apesar dos sofrimentos por que nós possamos passar, podemos falar em alegria. E eu costumo dizer, e vou repetir, que temos um homem de Deus na Bíblia que era Jó, sofreu muito, Jó. Jó perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu os filhos. Foi terrível. Ele era um homem muito rico e perdeu tudo. E perdeu a saúde. Ficou com a lepra, chamada lepra negra, que é a pior lepra que existe. E estava junto a uma fogueira, nas cinzas, a raspar-se, e a carne, os pecados a cair, naturalmente. E a mulher dele chegou a Pedro e disse: olha, tu ainda acreditas em Deus? E ele virou-se para ela e disse assim: naquelas circunstâncias, assim como fala uma tola, assim falas tu. Havemos de receber os bens de Deus e não havemos de receber os maus? Já viram a linguagem dele? Nós diríamos ao contrário. Nós diríamos assim: se nós recebemos os males de Deus, mais facilmente vamos receber os bens. Não é o que nós diríamos? Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: recebemos os bens de Deus, então e os males de Deus? Não havemos de receber os males de Deus? Se recebemos os bens e gostamos dos bens de Deus, então os males não havemos de receber? Sabe o que isto quer dizer? Que o mal pode ser melhor do que o bem. E é verdade. Sabem que se vocês estudarem a vida de Jó, lerem o livro de Jó e verem o que aconteceu a Jó, depois daquilo tudo, vocês vão ver como é que ele saiu daquela situação reforçado de uma maneira tal como não estava antes. Ele saiu muito melhor daquela situação do que como estava antes. Com tudo aquilo que ele tinha, aquelas tribulações, aquelas dores, aqueles sofrimentos, aqueles problemas, aquela vida toda a andar ao contrário e de cabeça para baixo, no fim ele saiu mais reforçado e melhor, refinado do que estava antes. E eu então costumo dizer, e o apóstolo Paulo, este mesmo apóstolo Paulo, diz que partir, ele diz, partir deste mundo é muito melhor. A maior parte das pessoas está tudo agarrado aqui, não é? Uma coisa curiosa. Estão todos agarrados aqui. Uma das vantagens do sofrimento é para nos desapegar daqui. Não sei se já repararam nisso. O sofrimento tem muitas vantagens. Eu não tenho tempo para vos falar disto tudo. Mas o Alberto falou em algumas vantagens e uma das vantagens que ele disse é: o sofrimento mostra o que está em nós. E é verdade. É exatamente no momento da dor e do sofrimento que nós mostramos o que anda cá dentro. É feito toda a superfície. O sofrimento traz à superfície o nosso verdadeiro caráter, traz à superfície os nossos verdadeiros sentimentos, traz à superfície quem nós somos. Isto pode ser muito útil. Nós precisamos de saber quem somos. Mas uma das coisas que o sofrimento faz
é despegar-nos daqui deste mundo. Assim, foge, realmente este mundo não interessa mesmo. Vamos aqui a penar, isto não interessa. Isto é fantástico, prepara-nos como nada mais para a glória e faz-nos suspirar pela glória. Glória que é muito melhor. O apóstolo Paulo diz assim, partir é muito melhor. Eu então costumo dizer assim, ele dizia que partir é morrer, não é? Partir é muito melhor. Eu costumo dizer assim, se a pior coisa que me pode acontecer, que é morrer, a pior coisa que me pode acontecer é morrer, não é? Se a pior coisa que me pode acontecer é a melhor coisa que me pode acontecer, porque partir é muito melhor, então não há coisa má que me possa acontecer que não seja boa. Perceberam agora como é que Jó disse, recebemos os bens de Deus, não havemos de receber os maus? Os maus são muito bons. Isto parece uma linguagem de louco, mas não é uma linguagem real e verdadeira. Há uma outra dimensão que eu queria chamar a vossa atenção. Viram a dor que o Senhor Jesus Cristo passou? Não houve dor como a dele. A dor porque ele passou na cruz do Calvário foi tremenda. Ele passou aquela dor por amor de nós. Há bocado o Nando falou aqui do apóstolo Paulo, daquilo que ele sofreu. Ele disse, por causa da igreja. Ele sofreu por causa da igreja. Eu até nem disse, mas eu agora vou dizer. Eu disse, mas não nesta relação. O organismo colocar-se em grande perigo, em grande risco. Agora pensem no organismo, não no físico, mas pensem no corpo de Cristo, que é a igreja, que é figurada no corpo físico. O organismo, que é a igreja, colocar-se em grande risco se fosse incapaz de detectar ameaças e o mau funcionamento de algumas das suas funções. E a dor é um antídoto para isto. E os sofrimentos de Paulo foram um antídoto para que tudo corresse bem no caso da igreja. O apóstolo Paulo sofre aquele sofrimento todo. O Senhor Jesus Cristo sofreu aquele sofrimento muito pior que o de Paulo. Incomparavelmente. Devia ser a dor como a minha dor. E quando nós abrimos a janela da Bíblia que nos deixa ver o que se passa para lá da morte, e a Bíblia, ao contrário do que muita gente diz que veio alguém do lado de lá e disse o que é que se passava lá. Jesus veio do lado de lá. E ele disse o que é que se passava de lá. E a gente olha para a Bíblia, o que é que a Bíblia diz, o que é que se passa de lá de lá, e a Bíblia dá-nos uma visão do inferno. Foi Jesus que disse que houve um homem que caiu lá no inferno. E ele até nos mostra um bocado da conversa que se passava lá no inferno. E sabem qual é uma das coisas tremendas que havia lá no inferno? Dor! Ele mesmo disse que lá naquele lugar é um lugar onde há pranto e ranger de dentes. Isso é uma coisa horrível. E de dia e de noite, diz a Bíblia, as pessoas que lá estão são atormentadas para todo sempre. Isto devia nos alertar. A dor física, moral e outras dores que nós possamos ter, psicológicas, etc., qualquer tipo de dor que a gente tenha agora, devia nos alertar para uma pior dor e para nos lembrar, cuidado com aquela dor. E essa dor terrível do inferno, Jesus experimentou. Por isso é que ele disse, vede se há dor como a minha dor. Ele experimentou essa dor para que tu sejas poupado a essa dor um dia, por toda a eternidade. Jesus fez isto por nós. Eu vou-me calar, naturalmente, porque tenho que me calar. Mas eu gostava de falar mais sobre isto, mas isto é um assunto muito significativo, muito fantástico. Mas tenho uma boa notícia para vocês. Primeira boa notícia. Não tem necessidade de passar uma eternidade em dor e sofrimento. Jesus sofreu em vosso lugar. Segunda boa notícia. As dores que nos batem à porta aqui nesta vida, se conhecermos Cristo... Sabem o que é que eu li na semana passada, não sabem? Chega-me aí o Inário, se faz favor, se não te importas. É o número que cento e quê? 187? Já nem me lembro. Até no meio, o hino diz assim, até no meio do sofrer, para o crente,
é céu a Cristo conhecer. Até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Olha, eu digo-vos uma coisa, só quem conhece o Senhor Jesus Cristo e quem o conhece verdadeiramente é que sabe que isto é mesmo assim. O crente pode sofrer, mas até no meio do sofrer, é céu para ele, a Cristo conhecer. É a pior coisa que me pode acontecer, a melhor coisa que me pode acontecer, e portanto, se isso é verdade, não há coisa má que me possa acontecer que não seja céu. Que Deus nos abençoe. 317, eu vou ler. Obrigado. Então, 317, já lemos isso na semana passada. E o irmão Alberto pediu-me isto. Ele perguntou-me onde é que estava, mas eu acho que lhe respondi. Olha, irmão Alberto, se eu porventura me esquecer de alguma coisa, repita outra vez. E diga-me, escreva-me e diga-me o que é. O número 307 do Hinos e Cânticos diz assim: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Isto é fantástico. Epá, mas foi mesmo para mim. Eu até pensava que estava no céu já, quando me converti. Eu já disse isto a várias pessoas. Quando me converti naquela noite, numa quinta-feira à noite de maio. Estamos em maio ainda. Foi no fim de maio que eu me converti, em 1975. Naquele verão quente de 75. E eu cheguei cá fora e passava... tudo me parecia diferente. As pessoas pareciam-me diferentes, as coisas pareciam... Eu parecia que estava no céu. Mas não estava nada diferente. Eu é que estava diferente. Não eram... As coisas estavam todas iguais. Quem estava diferente era eu. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia! Sim, é céu fruir perdão aqui, no mar, na terra, ou onde for, é céu estar com Cristo ali. Outrora, eu via longe o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Já não me importa a mim morar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, pois que enfim, com Cristo ali no céu, na gruta, na casa à beira-mar, onde for, vou repetir. Já não me importa a mim morar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, pois que enfim, com Cristo ali, é céu para mim. Que Deus nos ajude. Vamos então terminar e mais uma vez é motivo mesmo de darmos graças. E a mensagem hoje, eu quando às vezes venho ao culto e à quarta-feira principalmente, a gente às vezes vem a pensar, e hoje o que é que a gente vai ouvir? E hoje de facto ouvimos isto, até para a Raquel. Eu acho que se a Raquel entrar em dores de parto e for para o hospital esta noite, eu acho que esta noite a coisa vai ser mais fácil para ela. E ela vai dizer, olha, não quero epidural, porque isto eu quero sentir verdadeiramente a dor, porque eu quero experimentar isto. Mas foi um espetáculo, o Senhor é demais. Isto, de facto, dou graças a Deus, porque é mesmo assim. E há coisas que a gente ouve e por muito que a gente queira, a palavra de Deus é maravilhosa, porque são sempre coisas novas, e o facto da dor, de podermos olhar para a dor e pensar assim, não, esta dor comparada com o tormento que vamos passar se não aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, e pela graça de Deus já o aceitamos e não vamos passar essa dor, mas a dor é só um grão de areia comparado com aquilo que é o tormento no inferno. E é um alerta, é um sinal amarelo para aquilo que vem se de facto não aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E pela graça de Deus, todos que aqui estão, seria bom que todos que aqui estão já se tivessem aceito o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Esse é o maior passo que o homem pode dar, não é ter ido à lua, mas é sim aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos terminar então com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos pela tua palavra, Senhor. É maravilhoso, Senhor, quando entramos naquele momento em que nos deleitamos a ouvir aquilo que tu tens para nos dizer. E obrigado, Senhor, que os nossos corações possam agora, Senhor, poder deliciar palavra por aquilo que aqui ouvimos dos teus filhos. E te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela prontidão que tu tens
cuidado, Senhor, e nos tens dado a alegria de podermos estudar a Tua Palavra como ela é fielmente, Senhor. Ajuda-nos e dá-nos sabedoria, Senhor, para podermos descobrir, Pai, o tesouro tremendo que Tu tens para nos oferecer neste momento, Senhor, que é a Tua Palavra. Te agradecemos porque nos deixaste a diretriz certa, Senhor, para que levássemos uma vida chegada a Ti. E é essa mesma vida, Senhor, que nós desejamos e que Tu possas cuidar de cada filho Teu aqui, Senhor. Como nós no princípio dizíamos, que Tu conheces cada problema, Senhor, que Tu conheces as necessidades, as tribulações, Pai, tanta coisa, Senhor, que cada filho Teu aqui tem, mas uma coisa é certa, Senhor, Tu transformas o mal em bem, e é esta certeza que nós temos porque Tu nos dizes na Tua Palavra, e que Tu cuides, Senhor, para que cada um de nós, Senhor, possa Te agradecer, sermos agradecidos por todas as coisas, mesmo aquelas que nos parecem más, certamente vão dar bom fruto a seu tempo, no Teu tempo. Mais uma vez Te agradecemos pela Tua Palavra, Senhor, Te rogando por cada um aqui, Senhor, que Tu possas acompanhar cada um para os seus lares, onde quer que possam se dirigir, e que Tu possas guiar cada filho Teu no resto desta semana. No nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém.